Olá, boa tarde. O Resenha segue as entrevistas dos candidatos ao Senado de todos os partidos e coligações que esperam as eleições no Estado, independente da representatividade das legendas do Congresso Nacional. A hora das entrevistas foi decidida em sorteio, feita na presença dos representantes de todos os partidos. Serão 26 minutos de entrevista no programa Resenha e também estamos ao vivo na Rádio Difusora FM 94.3. Nosso sexto entrevistado é o candidato pelo PSL, uma das duas vagas do Senado, Samuel Itapecuru. Ele tem 43 anos, nasceu em Itapecuru Mirim e é empresário. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Obrigado por estar aqui no Resenha com a gente. Para mim, eu quero agradecer por esse espaço aqui, né? Parabenizar você, a Difusora, por estar concedendo esse espaço para a gente e mostrar para os eleitores as propostas de cada candidato. Isso é importante demais para uma democracia, porque só assim o eleitor vai se decidir em quem vai votar naquele que vai representar ali no Senado Federal. Samuel, a primeira questão nossa do Resenha é uma questão política eleitoral. Existe uma PEC no Senado que ela estabelece uma única reeleição para cargos ao legislativo, né, e aí para deputado federal, estadual, vereador. Então, a previsão da PEC é que se elegeu uma vez o cargo eletivo do legislativo, você teria no máximo mais uma reeleição. Como é que você avalia uma proposta como essa? Olha, a PEC é importante, mas eu acredito que acho que não tem PEC melhor do que o povo. Aquele político que não prestar, o povo ia lá e tirava. Eu acho que a melhor PEC é essa, não tem coisa melhor do que o povo vai decidir. Porque quem decide que o povo vai lá para representar, é ele que vai para a urna dizer quem é que ele quer, entendeu? A PEC, a lei, ela pode restringir, mas o cara pode mudar. Mas o povo é que vai dar a resposta, quem é que ele quer para ir para lá. Se o político não prestou, tira e bota outra. Tinha que ser assim. Mas infelizmente, muitas vezes as pessoas, eles não têm essa maturidade, entendeu? Mas eu acho que a melhor PEC, a melhor decisão, quem tem que dar a resposta é o povo nas urnas. Se o cabra não prestou, tem que tirar mesmo, tem que botar outros. E tem outras pessoas que podem representar o povo com sinceridade, com honestidade. Tem pessoas boas ainda que têm boas intenções. A segunda questão também nessa linha é uma outra PEC que ela limita, né, o partido político que elegeu para o executivo duas vezes, né, o prefeito, o governador, o presidente, que numa terceira eleição esse partido não indique esse cargo ao presidente. Quer dizer, não é a reeleição do candidato. Então, o partido X, o teu partido elegeu o prefeito da cidade Y. Na eleição seguinte, o teu partido elegeu de novo o prefeito da cidade Y. Na terceira eleição, o teu partido estaria impedido, né, de disputar esse cargo de prefeito nessa cidade. Como é que você vê essa proposta? Também eu não concordo. Eu não concordo, né? Não é questão de eu proibir o partido lançar que eu vou querer diminuir a corrupção no Brasil. Não é isso. Eu acredito que as leis que são muito frouxas demais, que realmente não limita é o candidato. Se o candidato realmente não prestar, colocar ele na cadeia de verdade. É assim que tinha que ser assim, não é limitar o partido. O partido, o que é o partido? O partido é uma sigla. Ele pode indicar quem ele quiser. Eu não acho que isso aí vai resolver o problema do Brasil, nem o problema eleitoral, entendeu? Eu acredito que quem tem que colocar é a justiça, que tem que dizer que aquele candidato está proibido porque ele for corrupto, porque a gente está vendo aí as pessoas corruptas concorrendo. Cadê a justiça? A justiça está funcionando? De maneira nenhuma. Eu acredito que nessa de limitar, né? O partido tem que limitar o candidato, né? Quer dizer que esse partido ele não pode mais lançar. Isso aí não vai resolver o problema político do Brasil, de maneira nenhuma. Uma questão agora sobre a comunicação, tem a ver com atividade jornalística. Existe uma proposta, Samuel, que estabelece e imputa uma detenção de 6 meses a 2 anos aquele que divulga e espalha notícia falsa, né, chamada fake news. Como é que o senhor vê essa proposta de detenção de quem espalha notícias falsas na internet, WhatsApp, enfim? Como é que você encara essa questão que é muito atual para a gente hoje? Olha, quando eu vou para a internet, que eu vou mexer com a vida das pessoas, a pessoa não vai atacar somente uma pessoa, ele pode atacar a família, como é acostumado as pessoas colocar as famílias das pessoas expostas. É um bandido, ele é bandido. Porque como é que eu vou atacar as pessoas na internet? Como é que eu vou dizer que as pessoas tirar algo que não existiu, entendeu? Nesse caso tem que ter cadeia mesmo, acho que a lei ela tem que ser dura, que se a pessoa ele for punido de uma prisão, que tiver que pagar uma multa,
e ser aquela pessoa que foi indenizada, e ele foi um reparo sobre aquela pessoa, eu duvido que ele vai colocar de novo na internet, ou vai falar mal daquela pessoa na internet, duvido. Mas infelizmente essas leis, elas não funcionam, só fica no papel. Então eu sou a favor que realmente tem que ser aprovado, tem que botar na cadeia mesmo, se falou mal e não foi uma questão verdadeira. Se a pessoa vai me atacar na internet e me colocou algo verdadeiro, que é uma questão do jornalismo, é correto. Porque se eu tenho minha vida pública, é por isso que o cargo é público, é minha vida que é pública. Então eu tenho que andar direito para as pessoas não falar mal de mim e nem me denunciar. Agora, se é uma questão que é uma denúncia que não existe, que é uma denúncia fantasiosa, uma denúncia de difamação das pessoas, eu acredito que tem que ser punido mesmo e tem que ir para a cadeia. Você já foi vereador em Itapecuru, está disputando a eleição para o Senado. Se em algum momento passou uma situação similar dessa, de notícia falsa, de fake news, na tua pessoa, teu mandato? Eu acredito que quase toda pessoa já teve essa questão que realmente mexe com a gente, né? Infelizmente a gente tem que ficar calado, porque infelizmente que as pessoas que estão por trás dessas redes são muito perigosos e a gente fica naquela, mas a gente já passou por isso. A gente já teve uma pessoa que atacou a gente, né? E a gente então orou a Deus, pediu e Deus resolveu as coisas. Acho que não tem coisa melhor que a justiça de Deus. Uma outra questão que tem a ver com justiça também, que envolve a magistratura. Existe uma PEC, a PEC 114 de 2015, que ela altera a possibilidade de exercer a advocacia por ex-juízes, por ex-magistrados. Por exemplo, o juiz ele foi aposentado compulsoriamente, o juiz ele foi aposentado por, de vez, um desvio do ofício. E aí ele estabelece que esse juiz, para advogar, ele deva cumprir um prazo mínimo, né? 3 anos se for juiz estadual, ou 5 anos se for um juiz do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior de Justiça nossa. Como é que se vê essa proibição imediata daquele que é magistrado hoje e que foi aposentado compulsoriamente, e aí o exercício da atividade da advocacia passa a ser a partir do período pré-estabelecido? Eu acredito o seguinte, se a pessoa é um profissional, ele sai da carreira de magistrado e ele quer continuar fazendo o seu trabalho, eu não vejo nenhum empecilho. Não vejo, porque se eu sou juiz, largo de ser juiz e fui aposentado, mas eu quero continuar minha carreira de advogado. Eu acredito porque eu acho que não existe. Mesmo que ele tenha tido a punição, por exemplo, no exercício da atividade da magistratura. Se tiver a punição, aí tem um caso. Aí exatamente, tem que ver a questão do caso. Se realmente ele foi punido por alguma questão, eu acredito o seguinte, se a pessoa, é igualmente o político, se ele cometeu um tipo de corrupção, se ele é corrupto, a justiça tem que punir de verdade. Se o juiz também cometeu o seu ato de corrupção, de roubo, e ele não pode exercer de maneira nenhuma. Ele não pode exercer esse cargo, porque ele já foi corrupto, ele já cometeu um erro. Como é que eu vou colocar uma pessoa que já cometeu um corpo para defender a justiça? Isso não pode existir de maneira nenhuma. Uma questão sobre economia, Samuel, economia e tributos. A terceirização existe, né, permitida a terceirização de serviço público, enfim, setor privado e tal, mas é uma preocupação hoje do senador de um partido da base do governo que propõe que se proíba casos de nepotismo em empresa terceirizada. Por exemplo, há gestores, né, que a empresa contratada determinado órgão e ali tu emprega parentes, enfim. A proposta é que a PLS 301 aqui, quem é gestor, que naquele cargo, que naquela secretaria, naquele órgão, tem uma empresa terceirizada, você fica proibido de nomear parentes, ou melhor, de ter parentes empregados naquela empresa terceirizada. Como é que você olha essa questão? Olha, a partir do momento que eu coloco uma empresa para beneficiar a minha família, já começa errado. Entendeu? Já começa errado. Isso aí eu sou contra, certo? Eu sou contra completamente, porque eu estou beneficiando a minha família. Então quer dizer que isso aí já é um tipo de corrupção, já é um tipo de roubo, certo? Então eu vejo isso aí que se realmente não pode acontecer, de maneira nenhuma, porque eu estou colocando algo para beneficiar a mim próprio, enriquecimento próprio. É o que está acontecendo hoje no nosso estado, entendeu? Pessoas colocando empresas terceirizadas para empregar as suas pessoas, os seus parentes. E aí? E onde é que fica a questão do povo? Onde é que fica a questão da questão da educação, da saúde? Tudo isso por quê? Porque eu estou colocando empresas que estão beneficiando a minha família.
eu estou vendo só o meu lado. Eu não tenho que ver só o meu lado, tem que ver o lado das pessoas, que isso realmente não está acontecendo no nosso estado nem no nosso país. Isso é verdade, isso é uma questão verdadeira que eu também sou contra, entendeu? Essas empresas que vêm para terceirizar somente algo que vai me beneficiar próprio. Ah, porque eu vou colocar A, vou colocar B, entendeu? Mas quando vai buscar quem são essas pessoas? São parentes. Aí quer dizer que eu posso empregar toda a minha família, entendeu? Até os cachorros empregados, e aí? Perfeito. Questão sobre segurança, Samuel. Há uma proposta no Senado que unifica as polícias militar e civil, né, que a ideia central é de desmilitarizar a polícia militar. E seria que uma polícia única, né, cada estado da federação tem uma polícia única, não mais papel de policial militar, mas sim uma polícia, né, unificada, ser uma polícia civil para todo o estado. Como é que você vê a proposta que desmilitariza a polícia militar no país? A polícia não é unificar a polícia, é dar condição policial. Infelizmente a polícia hoje ela está sendo engessada. Quem tem direito hoje no nosso estado, no nosso país, é bandido. Os direitos humanos só dá direitos por bandido. Quer dizer que eu vou unificar a polícia, tirar o poder de polícia, entendeu? Quer dizer que eu estou isolando a polícia. Se a gente for bater na polícia, tira a polícia uma semana na rua para saber o que vai acontecer. A questão é nós valorizar nossos policiais, das condições de serviço para o policial, da estrutura para o policial trabalhar. Mas infelizmente eles querem acabar com a polícia. Eles querem destruir a polícia. O que nós temos que fazer, sabe o que é? É acabar com os bandidos, é ir para cima da bandidagem. O que está acontecendo na violência hoje, que você hoje não pode sair na rua porque você é assaltado a qualquer momento. Hoje, se o motoqueiro para perto de você, você já fica com medo, porque parece que você vai ser assaltado naquele momento. A questão de resolver a segurança pública do nosso estado, do nosso país, não é unificar a polícia militar e a polícia civil, não. É dar condição para a polícia militar e dar condição para a polícia civil a combater a bandidagem que está aí, entendeu? Mas quando um policial abate um bandido, quem está lá para proteger a família do bandido é os direitos humanos. Quando tem uma rebelião lá no presídio, quem está lá é os direitos humanos. Mas quando abate um policial militar, quem é que vai lá? O caso daquele delegado que foi morto, que estava fazendo a festa da sua filha, o cara foi lá e matou ele. O direito humano foi saber dele lá o que estava acontecendo com ele? De maneira nenhuma. Então não é questão de unificar a polícia, não. É dar condição para a polícia trabalhar. Candidato, o programa Resenha faz um rápido intervalo e voltamos já para o segundo bloco com a entrevista de Samuel Itapecuru, candidato ao Senado pelo PSL. Até já. Estamos de volta ao vivo com o programa Resenha, as eleições e também na Rádio Difusora FM 94.3. Aqui no estúdio, eu recebo hoje o candidato ao Senado pelo PSL, Samuel Itapecuru. Candidato, agora, por ordem de sorteio, a gente vai ver 3 questões que foram acompanhadas pela sua assessoria. E a primeira pergunta é do universitário Paulo Gouveia. Qual a sua proposta em relação à lei do desarmamento? Olha, a minha proposta é que o cidadão de bem tem que andar bem armado. É a minha proposta. Não de uma maneira que vão fazer o armamento. Não é qualquer pessoa que pode comprar essa arma, certo? Porque eu não posso desarmar o cidadão de bem e armar o bandido, certo? O Império Romano fez isso, na época do Império Romano. Ele desarmou os judeus. Por quê? Porque o Império Romano sabia que se os judeus estivessem armados, ele poderia tomar o poder. Certo? A Venezuela também vem aqui desarmou todo cidadão que hoje está acontecendo bem aí. Então eu não posso de maneira nenhuma desarmar o cidadão de bem, entendeu? Mas a bandidagem anda botando a arma nas internet aí, entendeu? E aí? Então quer dizer que o cidadão de bem tem que andar desarmado? E o cidadão de bem tem que andar à mercê do bandido? Então é o seguinte, eu sou a favor do que o armamento tem que acontecer mesmo, entendeu? Essa é a linha do meu presidente. Entendeu? E é isso que eu penso, tem que armar o cidadão de bem. Candidato, como o senhor acabou no bloco anterior, afirmou e falou ainda há pouco que essa linha do presidente, o senhor também defende também a tese, adepto da tese, que bandido bom é bandido morto? Olha,
O bandido, você não pode tratar ele com flores. Você não pode tratar eles com amor, entendeu? O bandido tem que tratar ele mesmo com pau, é com violência, entendeu? Por quê? Porque se o bandido chega para o senhor para roubar, assim, em comparação ao bom maranhense, ele chega para roubar seu celular, ali ele está sentenciando você à morte. Que muitas das vezes o cidadão entrega o celular para ele, ele olha para o cidadão e sentenciou ele à morte, dá um tiro na cabeça dele e matou. Como aconteceu vários casos já no nosso Maranhão, no nosso Brasil. Pessoas de 18 anos, de 20 anos, entendeu? Que morreram. E eles entregaram o celular e o bandido olhou para ele e ele não teve dó. Ele atirou na cabeça da pessoa e matou. Aí quer dizer o quê? Porque matou uma família, ali foi destruída uma família, ali foi destruído todo um lar. Então quer dizer o quê? Que eu vou ter que tratar o bandido com flores? Eu vou ter que tratar a bandida com amor? Não, o bandido tem que se tratar mesmo, com violência mesmo. Se ele quer violência, então tem que tratar ele com violência, porque os direitos humanos não vê isso. Os direitos humanos só olham para eles, entendeu? Essa questão de ONG que vive com o negócio de direitos humanos, essa questão de empresas de direitos humanos, é uma proposta minha, que se eu chegar lá, eu acabo com esse negócio de dinheiro para direitos humanos, porque não existe mais. Vamos lá, candidato. A segunda questão, pergunta feita por José Pereira Castro. O que eu vou fazer para acabar com essa violência tão grande contra a mulher, né? Porque não tem punição. Então, violência contra a mulher, questão do José Pereira, diga lá. A violência contra a mulher é o seguinte, eles colocaram uma lei, uma tal de lei protetiva. Aí eles botam uma questão que o cidadão não pode chegar a 30 metros, 50 metros da mulher. Mas lá eles não botam ninguém para proteger. Aí o cara vai lá e matou a mulher. O que tem que acontecer, sabe o que é? É uma lei severa para o bandido. Que eu duvido se tivesse uma prisão perpétua para aquele cara que mata uma mulher, que acaba com a vida de uma mulher, eu duvido que ele chegaria perto. Porque ele sabia que se ele matasse, nunca mais sairia da cadeia. A questão mesmo é das leis que realmente não funcionam, são leis frouxas, que o bandido diz na televisão. Ah, se eu matar, eu vou responder liberdade. Amanhã, daqui a 5 anos eu vou sair, daqui a 3 anos eu vou sair. Tem que ter uma lei, uma pena severa para que a pessoa contra a violência contra a mulher. Mas hoje a gente falamos só a violência, não é só contra a mulher, é contra o idoso, é contra a criança, porque está morrendo todo mundo. A violência hoje está abrangindo a todo mundo, preto, branco, negros, brancos, todo mundo está sendo à mercê da violência, entendeu? Então quer dizer que tem que existir uma lei severa, entendeu? Uma lei que realmente pode punir as pessoas, porque todo mundo está com medo hoje da violência. Hoje você tem medo de sair de casa porque você não sabe se você sai, se você volta. Mas se tiver uma lei severa, uma lei que realmente vai punir, que ele vai prisão perpétua mesmo. O Brasil diz que não pode ter pena de morte, mas o bandido pode sentenciar um pai de família à morte. E quando ele diz que o cara vai morrer, ele está sentenciando ele à morte. E nunca mais ele vai sair de lá. Então, se não pode existir, a menos prisão perpétua já deveria existir no Brasil, porque ele precisava 2 vezes de fazer uma violência contra uma pessoa dessa, ou uma mulher. O senhor prefere a pena de morte ou a prisão perpétua? Olha, no caso do bandido era a pena de morte. Porque você está sentenciando um pai de família à morte. Se ele for assaltar o cidadão de bem entregou o celular para ele, depois ele volta, olha para o cidadão, atira na cabeça dele. Ele sentenciou a pessoa o quê? A morte. Então se ele pode sentenciar a morte, porque ele também não pode ser a morte para ele? Ele não pode sentenciar a morte para ele também. Então quer dizer o quê? Que só ele que pode sentenciar a morte, ali ele tirou a vida de uma pessoa, de um cidadão. E aquela pessoa que morreu ali vai acabar com a vida de muitas pessoas, porque muitos vão chorar, o pai vai chorar, a mãe vai chorar, os familiares vão chorar. O senhor propôs ainda há pouco, o senhor defende ainda há pouco que todo mundo possa, todo homem ou cidadão de bem, como o senhor define, possa andar armado. Se o crime é cometido por aquele que o senhor define como cidadão do bem, qual seria a pena para esse cidadão do bem que assassinou uma pessoa, que por uso de arma de fogo, coisa similar? Olha, tem cada caso. Você sabe o que foi que aconteceu? Porque existem crimes que foi uma confusão entre pessoas que discutiram, certo? Então é o seguinte, um bandido é diferente. Se eu discutir com uma pessoa e ali no momento de raiva aconteceu aquele crime, não foi uma questão do bandido que foi intencionado a cometer aquele crime. Então cada caso tem que ser estudado, entendeu? Porque o bandido ele já vai com a intenção de matar e de roubar. E se eu entro em briga com uma pessoa ali e houve um disparo de arma de fogo, ali por uma confusão, ali não foi uma coisa intencionada. Ali foi uma questão de uma desavença, que eu não concordei contigo, e acabou acontecendo. Então, um crime desse aí tem que ser colocado. Na questão da pena de morte, eu acho que ela tem seus itens, certo? Eu acho que tem que ser colocado para a pessoa que realmente matou porque quis matar, ou porque existe um crime que aconteceu nos Estados Unidos, certo?
Tem países que defendem a pena de morte, tem o Estado que defende a pena de morte, já tem outros que não, é a prisão perpétua. Então, eu acho que cada caso tem que ser discutido. Candidato, agora vamos assistir a terceira e última pergunta da estudante Ana Beatriz Amorim. Candidato, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o aborto. Sobre o aborto, candidato. Olha, as pessoas dizendo por aí que o aborto é um caso de saúde pública. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Questão de saúde pública é o cara que está com diabetes. Questão de saúde pública é o cara que está com câncer. Questão de saúde pública é o caso do cara que está com. Ele é hipertenso, entendeu? Isso aí é um caso de saúde pública. O aborto não é um caso de saúde pública, de maneira nenhuma. A pessoa, no caso do estupro, pessoas a mulher que foi violentada, a lei já garante para ela, né, que ela pode fazer o que ela quer. Se ela pode continuar com a gravidez ou não. No caso da pessoa que ela realmente teve uma gravidez indesejada, entendeu? E ela quer ser tratada como saúde pública, eu não concordo, entendeu? Que tem pessoas aí com câncer que não tem como se tratar, tem pessoas com diabetes que não tem um centro de tratamento para essas pessoas que estão morrendo aí. Então eu acredito que isso aí que seja um caso de saúde pública. Eu não concordo que o caso de aborto seja um caso de saúde pública, de maneira nenhuma. Mas você acabou de falar que a legislação assegura a mulher que ela possa fazer, você acabou de dizer isso, né? Que assegura em alguns casos. Em alguns né? casos, o caso de estupro. De estupro, cefalia e tal, em alguns casos. Mas o senhor também não concorda com isso? Não, concordo. Porque a lei já garante. Isso já está garantido que ela pode tomar decisões que ela quiser. Que ela pode continuar com essa gravidez ou ela pode, porque isso é garantido por lei. Candidato, há um caso muito debatido, muito em voga no país, que é a prisão em segunda instância. Quer dizer, a prisão a partir de uma condenação de colegiado de segunda instância. Ainda que o processo não esteja na sua fase final, não esteja sido, né, concluído. O que o senhor pensa a respeito disso? No caso do bandido? Não, falou de um processo de julgamento, pode ser de corrupção, não corrupção, o processo está de julgamento, em uma Câmara, em um tribunal... Eu creio que tem que ser na primeira instância. Olha, o Brasil está tratando corruptos, está tratando pessoas como fosse um bebê, vamos dizer assim, criança. Se a pessoa realmente cometeu o crime, pode ser o cara corrupto, pode ser o bandido, tem que ir para a cadeia. A lei tem que ser severa. Se o cara cometeu um crime, ele roubou o país, foi comprovado que ele roubou o país, ele tem que devolver todo o dinheiro. Se ele não tem dinheiro, é vender o patrimônio dele. Se ele tem a fazenda, é vender a fazenda dele. Se ele vende o apartamento dele. Se isso acontecesse, o Brasil seria outro. A questão é que o cara foi preso, não, agora vai recorrer. Depois não, recorre de novo. E ele fica respondendo em liberdade. O que foi que ele devolveu para a sociedade? Se ele cometeu o crime, não tem que ir em primeira instância, segunda instância, ele tem que ser preso mesmo. Outra coisa também, essa questão de, o cara foi preso há 10 anos, 20 anos, ele só pode cumprir um terço. Saída de Natal, ele pode sair, aí ele sai e comete outro crime, entendeu? Se o cara pegou 10 anos, 15 anos, ele tem que cumprir a cadeia dele completa. Só sair no final realmente do xadrez dele. Mas infelizmente hoje, a legislação, ela deixa aberto para o cara fazer o que quer. É como o cara dizendo, eu cometo o crime, amanhã eu saio, estou de boa. Não tem questão de primeira instância, segunda instância. Se ele cometeu o crime, for comprovado o crime dele, ele tinha que realmente ser julgado e jogado na cadeia, pronto, acabou. Perfeito. Candidato, agora o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito por essa oportunidade que foi me concedida aqui, certo? Eu me chamo Samuel de Itapecuru. Vocês podem me achar nas redes sociais, né, com Samuel 170MA, e dizer que a gente tem as propostas voltadas para o povo maranhense que vem sofrendo, certo? Uma carga tributária horrível, entendeu? Uma carga tributária horrível, uma carga que realmente os empresários hoje estão sofrendo. Infelizmente, o nosso Maranhão é considerado hoje o último, para não ter mais outro, estão colocando o Maranhão, certo? Nós temos uma cidade chamada Belágua, que 47% da população de Belágua vive abaixo da pobreza, na miséria, passando fome nessa cidade, e nada foi feito. Teve uma reportagem que apareceu sobre essa cidade, e nada foi feito. Tem o Marajá do Sena, Fernando Falcão, e nada foi feito até agora. Então, eu sou Samuel de Itapecuru, sou candidato a Senado da República, certo? E quero representar o povo maranhense ali no Congresso Federal, que essa oportunidade ser me concedido, que acima de tudo Deus está em primeiro lugar, e eu acredito que a gente vai fazer a diferença no nosso estado. O senhor tem um minuto ainda. Tevaldo, eu quero agradecer você por essa oportunidade também aqui, né? Toda a equipe da difusora aqui que está nos acompanhando, entendeu? E dizer para as famílias
que eu sou a favor da família, sou a favor da vida, certo? E dizer que nós dependemos de um ser chamado Senhor, Deus. E a gente tem que ser verdadeiro, a gente não tem que ser, a gente tem que chegar aqui e ser ator. Tem pessoas que chegam aqui e ser ator. Tem a história do cara que morreu e o anjo perguntou, vou te levar em 2 lugares, no inferno e no céu. Ele chegou no inferno, achou a coisa bonita e linda. E no céu, ele achou a coisa muito monótona. E quando chegou lá, que ele disse, não, eu quero ficar aqui. Quando ele chegou lá, achou, foi fogo e enxofre. Ele disse, não, mas aqui eu não quero ficar não, porque quando eu vim aqui era diferente. Não, porque estava na época de política, que a política já passou, nós conquistamos. É assim que acontece. O Resenha das Eleições termina agora. Agradeço ao Itapecuru, candidato do PSL ao Senado. Amanhã receberemos Rego Bruno, candidato do PCB ao Senado. Até lá, uma boa tarde a todos e uma boa semana.